Ainda falando dessa pesquisa do IPESP Pulso, a gente traz para vocês, então, a aprovação do governo Lula. 54% dos entrevistados disseram desaprovar a gestão, enquanto 41% disseram aprovar. 5% não sabem ou não responderam. A pesquisa IPESP Pulso Brasil ouviu 2.500 entrevistados entre os dias 20 e 25 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Yuri Pita, quero só colocar que o seguinte... Nós estamos em 27 de março. Essa pesquisa foi até o dia 25 de março. Já trouxe aqui para vocês, no CNN 360, o deadline, ou seja, o prazo colocado dentro do governo para iniciar, para conter a queda de popularidade e iniciar a retomada na aprovação. E esse prazo é abril. Abril está batendo as portas e isso vai indicando que, olha, pelo menos por essa pesquisa, aquele plano, você teve aí, a gente teve alguns anúncios recentemente, vou deixar para vocês falarem, que já é o modo, a embalagem, né, do ministro da SECOM, que foi marqueteiro, Sidônio Palmeira, da campanha de Lula. Então, você já tem a embalagem, já tem a carinha de Sidônio nesse mês, nesses últimos 2 meses. Então, o fato é, por essa pesquisa, Yuri Pita, o prazo, olha, vão ter que correr, porque abril está batendo aí a porta. Pois é, ainda antes de... O Pedro e o Theo já estão na tela aqui. Antes de jogar uma pergunta aqui para o Theo, né, e pedir a análise dele, também compartilhar um pouco do que Antônio Lavareda me disse a respeito desses dados, né? Comparando com a própria série histórica do IPESP, e o último levantamento foi feito entre os dias 17 e 18 de março passados, tem pouca variação. O que aconteceu? A desaprovação foi rigorosamente a mesma, 54%, ou seja, parou de piorar, mas continua ruim. E a aprovação oscilou positivamente de 39% para 41%. Vai ter gente falando, opa, está começando a recuperar? Não dá para afirmar ainda, é muito cedo, não dá para fazer apenas de um levantamento para o outro esta afirmação. Aí depende de olhar a sequência disso nesse deadline que você apontou, Débora, a partir do mês de abril. Mas aí o Lavareda, que é muito generoso, ainda me trouxe um compilado de vários outros institutos, desde 7 de janeiro a 10 de janeiro, foi a primeira pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, e tem Genial Quest, tem Poder Data, Atlas, Bloomberg, próprio IPESP lá em fevereiro, CNT, MDA, todos os institutos, Ipsos, IPEC, tem Datafolha, não, Datafolha é o único que não está aqui, tem Instituto GERP, etc., tem todos aqui. É impressionante, todos com um patamar de praticamente metade da população desaprovando o governo. O melhor índice tinha sido 47% de desaprovação, que foi pelo próprio IPESP em fevereiro, com 43% de aprovação. Todos, a exceção da Genial Quest de 23 a 26 de janeiro, todos acabam registrando saldo negativo para o governo, Theo Cury. 2025 que, a despeito do que o presidente Lula tem falado, inclusive falou isso ontem à noite aqui no Brasil, já hoje de manhã, lá no Japão, ao terminar a visita de Estado ao Japão, falando que, de novo, voltou a falar que 2025 é o ano da colheita, mas ainda esta bonança ainda não chegou. Ainda o governo está vivendo a sua tempestade em termos de aprovação pública nesse momento. Exato, e ainda teve uma folga, vamos dizer assim, nessa semana com o foco voltado para o julgamento do ex-presidente, que politicamente também ajuda em esfriar um pouco os ânimos com relação a outros assuntos, como, por exemplo, o preço dos alimentos, questões relacionadas, por exemplo, à segurança pública, mas principalmente a inflação e o impacto da alta do preço, principalmente dos alimentos na vida das pessoas, o poder de compra das pessoas a despeito de aumentos, por exemplo, do salário mínimo e de índices positivos da economia, todos esses pontos positivos acabam se esbarrando e acabam sendo anulados na percepção da população, e as pesquisas têm mostrado isso a partir do momento que há uma inflação alta.
E mais recentemente, aí você menciona as possibilidades que o governo ofertou nos últimos tempos, propostas, cito 4 da área econômica, como por exemplo o aumento do limite de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, que vem sendo chamado de empréstimo do Lula, saque do FGTS para quem optou pelo saque aniversário que foi demitido, e por fim, os 15 bilhões para a faixa mais elevada do Minha Casa Minha Vida, são tentativas para a área econômica para que o governo consiga, de fato, avançar para a classe média e conseguir reverter essa percepção positiva por parte da população. É um chão que tem pela frente, mas é um trabalho que demora. Mas a Débora relembra esse prazo que foi estabelecido pelo próprio governo, de a partir de abril a chave mudar, e isso se isso resultar em uma avaliação melhor ou menos pior para a população daqui em diante, a partir das pesquisas de intenção que vão sendo divulgadas periodicamente. Pedro Venceslau, quero te ouvir também, porque a gente sabe, o presidente Lula está no meio do mandato e agora, enfim, o que se costuma tradicionalmente fazer é arroxo nos 2 primeiros anos e aí, nos 2 últimos anos do mandato, né, deixar um pouco mais afrouxado ali o orçamento, mais a generosidade mais aflorada. Mas a gente já viu, olha, dados até do Banco Central, diminuição de previsão do PIB, porque a política monetária está apertada, etc. Mas Lula tentando inovar, tentando ser criativo para, de fato, entregar a tal da colheita. Quais são as perspectivas, Pedro Venceslau? Olha, Débora, eu estava conversando outro dia com um economista, que é a minha fonte, mas também transita muito no governo, e ele estava me explicando que o principal ponto dessa colheita talvez seja no início do ano que vem, quando a população começar a sentir os efeitos da isenção da taxa de renda para quem ganha até R$5.000. O presidente Lula foi muito feliz quando fez o seu discurso no dia do anúncio, pegou lá, fez uma continha na ponta do lápis, falou da cabeleireira, falou do cobrador, do motorista, da faxineira, enfim, né? Quanto que as pessoas vão economizar com essa isenção da taxa de renda. Então, a partir do ano que vem, por agora foi o anúncio. Então, as pessoas já estão sabendo que vão ter esse dinheirinho a mais no final do mês. A partir do ano que vem, esse dinheirinho vai cair na conta. Vai cair na conta não, vai sobrar na conta. E as pessoas vão poder escolher o que fazer com isso. Então, tem já os petistas mais entusiasmados dizendo que isso pode ser, quem sabe, até o plano real do presidente Lula. Porque é algo que você vai sentir na ponta. É uma medida que vai atingir diretamente a classe média, um eleitorado que estava cada vez mais seduzido pelo antipetismo, mais resistente ao presidente Lula, e que havia ali um certo desgaste de material dessa relação entre o presidente Lula e esse eleitorado. Além disso, o presidente Lula decidiu, por exemplo, pedir para a sua base no Congresso Nacional, inclusive a Gleisi Hoffmann pode ser orientada nesse sentido, a abraçar o projeto da jornada da 6x1, acabar com a jornada 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 5x2, por exemplo. Por mais que seja difícil aprovar essa ideia no Congresso Nacional, se ela tiver digital do governo, também é uma agenda que pode ser considerada positiva. E, além disso, tem todos aqueles programas que são antigos, mas que o governo está reembalando para apresentar para o eleitorado e que vai ser amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo.